Alô, amigos, nós vamos continuar a nossa série com os companheiros que fazem o Diário de Pernambuco. E hoje nós recebemos uma pessoa com quem eu estou todos os dias, né? Que é quem faz comigo a coluna e o blog. Marina Simões. Que alegria você aqui, né, Marina? Veio toda produzida, tá bonita, né? Não, é bonita. Ô, Marina, como é sua formação acadêmica? Então, eu me formei na Católica, fiz jornalismo lá e depois, ainda estagiária, entrei aqui no Diário de Pernambuco. E uma curiosidade que eu comecei pelo OQPE, em 2011, e eu entrei cobrindo polícia. Eita! Comecei fazendo polícia e foi um desafio, porque assim, na época que eu fiz o teste para aqui pro Diário, eu já queria entrar na parte de cultura, que era uma vontade que eu tinha de trabalhar com cultura. Mas a vaga que surgiu naquela época foi essa vaga do AQPE para cobrir a parte policial. E foi muito importante, assim, porque eu tive contato com fontes interessantes, que foi fotos? Fontes. Ah, fontes, que as fotos é dos cadáveres, né? Ah, não, as fotos eram horríveis. É, né? Eu fiquei traumatizada na época. Eu lembro, como se fosse hoje, foi numa época daquela polêmica dos canibais de Garanhuns, lembra? Eu fiquei muito assustada. Foi um começo interessante. Porque você é de Garanhuns, né? Então, minha família é de Caruaru. Sim. E a minha mãe hoje mora em Garanhuns, porque ela tem um ponto de apoio lá, que ela trabalha por lá. E aí ela fica Recife e Garanhuns. Sim, mas aí coincidiu dos canibais serem de lá, né? Garanhuns. Agora, por que o jornalismo, Marina? Então, eu sempre sempre gostei muito de ler e sempre fui muito falante, assim. Chegava, desde criancinha, era muito perguntadeira, como minha mãe dizia, né? Que eu falava muito. E aí, na hora de pensar em uma profissão, eu fiz alguns testes, né, vocacionais, que se fala. Eu pensava em fazer algo com história, que eu gostava muito, filosofia, e fiz também pedagogia, no vestibular. Mas o jornalismo era aquele que eu ficava, assim, encantada. E eu lembro que no terceiro ano a gente fez um passeio e a gente foi visitar a Globo. E aí eu falei, não, então é isso, porque eu vou poder ter um pouco de acesso a todos os assuntos, né, a leitura, a escrita, e vou poder mergulhar em vários assuntos sem precisar seguir uma carreira só. E como minha família é de professores, eu tinha ideia de não seguir os mesmos passos que eles, porque eu acredito que seja uma profissão muito, muito difícil, né? Muito árdua, né? De lecionar todos os dias. E eu fiz, não, quero ser jornalista, mas eu também me apaixonei pelo rádio. O rádio também foi uma outra paixão que desde pequenininha eu sempre gostei e queria saber, assim, desvendar de como seria trabalhar com isso, mas eu me encontrei no jornalismo. Na televisão, não? Tentei fazer televisão. Tá estreando aqui hoje. Tentei, e assim, algo que eu acho muito interessante, mas eu preferi o impresso, que foi o que... E da polícia? Como foi que você, depois da polícia no AQPE, foi para onde? Eu percebi que eu aprendi nessa época que jornalista é jornalista em qualquer lugar. Você pode ser jornalista de qualquer assunto, porque a nossa formação permite isso. Então, assim, eu nunca tive muitas travas. Tanto que eu circulei por algumas editorias já na própria redação do Diário. Já trabalhei com local também por um tempo na equipe de Gabriel. Apesar de a maior parte do tempo tenha sido no Viver. Aí passou por Viver. O Viver, fiquei em local por um tempo, integrei também a equipe de redes, de Fred, e agora estou na coluna. Não, aí é bom, né? Porque a gente costuma dizer que a coluna é um jornal dentro do jornal, né? Que fala de economia, de política, de festa, de artista, né? E como foi essa experiência de passar do Viver para a coluna? Então, o Viver também tem um leque muito grande de assuntos, né? Porque o cultura, você tem a música, a dança, a cultura pernambucana, que é imensa, artes plásticas, literatura, cinema, tem todo aquele universo. E também, dentro do Viver, eu pude circular
em várias editorias, e eu cobria também a parte online. Então aí era mais fácil, porque no online entra de todos os assuntos a gente pode abordar. E eu fazia reportagens especiais para o online também, na minha época como repórter do Viver. E para a coluna, o blog, ele só tem a diferença que é um olhar diferenciado para aqueles mesmos assuntos. Mas que a gente também pode abordar... Ah, como é? Eu quero saber esse negócio de olhar. Olhar diferenciado, é? É o olhar social, é o olhar curioso do que aquela figura representa dentro daquele assunto, assim. O que é de mais, eu acredito que seja assim, olhar para a pessoa e o que ela tem para falar, para oferecer, para mostrar, e não a obra em si. A gente fala muito sobre as pessoas, né? O que é que elas gostam, o que é que elas fazem, o que é que elas estão planejando para o futuro, quais são as preferências delas no Mas dia a você dia. teve uma atuação muito grande na área da gastronomia, né? A gastronomia é uma paixão, né? Porque, assim, a gastronomia pernambucana, o mercado aqui, né? O universo gastronômico Muitos pernambucano. chefes bons, né? Muito. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, assim, incríveis, com histórias muito boas. Eles são verdadeiros artistas. Eu vejo muito a gastronomia com isso, assim, quando eu converso com algum chefe, pergunto como é que ele chegou naquilo ali. A ideia é uma concepção artística, porque, assim, ele tem que pensar em todo um enredo para construir um cardápio, porque não é simplesmente colocar vários pratos lá jogado. Ele traz uma história, ele tem uma pesquisa, é muito interessante. Eu até fiquei pendendo assim para um lado para fazer alguma coisa na área de gastronomia, mas é muito difícil. Mas sabe cozinhar? Nada, João. Nada? Não. Um vexame, né? Eu queimo até pipoca. Nem um ovo, não sabe? O ovo sai queimado também. Sai queimado, é? Quer dizer, é uma tragédia. Passou esse tempo todo e os chefes não lhe ensinaram os segredos, né? Nada. Não sou muito ruim na cozinha. Mas assim, eu gosto de comer, então tá tudo certo, né? E quem é que não gosta de comer, né? E comer é bom. A sua rotina de trabalho? Eu sei que você manda as notícias para mim às 3, 4 horas da manhã. Não dorme não, é? Veja, a gente, assim, o celular veio e assim, é quase uma extensão, faz parte do corpo. Então, assim, eu gosto muito das redes sociais, sou muito ativa nas redes sociais, fico muito pesquisando muito as coisas que estão acontecendo para a gente fazer, dar as notícias em primeira mão e ter essa questão da rapidez. Eu acho a rapidez da internet, ela veio com tudo, assim, ela é muito importante para quem quer estar dentro do tempo, né, das coisas que estão acontecendo no momento. Não, mas aí você chega de manhã, chega aqui no jornal 10 horas, aí vai cuidar da coluna e acompanhar o blog, né? E acompanhar o blog, ir atrás das notícias, ver o que está sendo mais lido, o que é que as pessoas estão buscando, quais são os assuntos do dia que estão sendo tratados, quais são a programação da semana também, o que é que vai ter no fim de semana, os eventos que vão ter, as palestras, aberturas, inaugurações. Agora, hoje é muito forte nas redes sociais o Instagram, né? O Instagram é a principal fonte de notícia e é o grande desafio da gente, porque é equilibrar o Instagram que seja relevante, que possa chegar informações nas pessoas, mas que a gente também possa trazer para o blog, que é o nosso produto verdadeiro. O Instagram é muito importante, tem a marca do blog João Alberto, é forte, a gente traz coisas interessantes lá, a gente tem um engajamento interessante, mas ter estratégia para trazer as pessoas para a leitura do blog. Agora, como é que você consegue administrar fake news? Que às vezes apenas me perguntam, eu digo, olha, esse negócio de você não cair em fake news depende muito de sorte, né? Porque tem umas fake news bem feitas, né? É complicado. Hoje em dia, essa questão da informação é muito complicada. Mas, assim, uma das coisas primordiais que eu falo para todo mundo é que jornalista é imprescindível porque a gente sabe checar. Então, assim, checar com as fontes, diretamente com a fonte, não existe. Isso, você colocar uma notícia no ar sem você ter falado com alguém da fonte para ele poder confirmar ou negar, isso não é mais jornalismo, né? Então, assim, é muito importante isso. E eu sempre digo, olha,
vamos checar as informações antes de colocar no ar, porque a gente não pode ficar reproduzindo o que qualquer pessoa postou, viralizou, e isso não é ser jornalista. Tanto que eu acredito que a gente vai sobreviver, vai mostrar para o público leitor que é muito importante a credibilidade daquela fonte que está noticiando, porque no blog de João Alberto não vai ter nenhuma notícia falsa, não. E um jornal de 200 anos? Exatamente, a gente tem que prezar pela notícia e o que é que a gente aprendeu desde o início, checar com as fontes. Agora, uma das coisas da coluna, Marina, a gente lida com o ego das pessoas, né? As pessoas só querem coisa boa, né? Quando você dá alguma notícia ruim, aí o mundo cai, né? Eu sinto falta, assim, eu acho que as pessoas deviam aprender mais a ouvir críticas, né? Porque crítica é construtivo, eu acho que é importante. Uma pessoa que só vive sendo bajulada, elogiada e tudo, como é que ela vai melhorar naquilo que ela faz? Então, assim, acho que as pessoas deviam ficar um pouco mais abertas a receber críticas, que sejam construtivas. Mas o segmento das pessoas, imagino que só podem ser elogiadas, não podem ser criticadas, né? Fica difícil. Mas eu acho que tem gente que precisa de levar umas lapadinhas, né? Como se diz. Muita gente, né? Tem que ser. Nós queremos agradecer a Marina e dizer que é um prazer trabalhar com ela todos os dias, porque eu tenho mais contato com ela do que com minha família, né? Que todo dia a gente tem que fechar blog, fechar coluna, fechar Twitter, fazer não sei quantas coisas. E mais sucesso ainda no trabalho na coluna. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.